Gente, para quem gosta aí dos vlogs, tô chegando na obra agora, vou dar uma olhada em tudo. Mas essa daqui é a Casa Tijolinho, gente. Por que essa casa é chamada de tijolinho? Vocês estão vendo esses tijolinhos aqui? Qualquer casa poderia ter um revestimento de tijolinho, mas a gente não precisaria chamar ela de tijolinho. Mas esses tijolinhos aqui, eles são tijolinhos que estão com as clientes já faz assim uns 60 anos, mais ou menos, que elas guardaram. Todo esse terreno aqui, que é do lado da casa que elas moram hoje, elas guardaram para um dia fazer alguma coisa, construir uma casa, construir um comércio. E, gente, a gente reutilizou aqui, ó, em muitas das partes da casa. Então, eu vou mostrando para vocês a casa, vocês vão ver que tem muito desse tijolinho. Tijolo original, lindo, com todas as marcas do tempo, né? Então, a gente acha que fica incrível isso. E foi exatamente a ideia que a gente utilizou aqui, tá? Vamos lá então, ó. Então aqui a gente tem a garagem. E da garagem a gente tem a porta de entrada e a porta de serviço aqui. Eu vou entrar pela porta social para vocês verem, que é uma porta de madeira. Essas madeiras, elas também tinham guardadas, né? A gente mandou lixar, fez, encaixou no projeto e o carpinteiro conseguiu fazer essa porta linda. Ficou uma porta pivotante. Tem mais de 1 metro de abertura, então ficou bem confortável. Aqui a gente tem a janela, né, do escritório, e aqui nós vamos ter 2 vidros fixos também para trazer iluminação aqui para a parte do hall de entrada. Aqui é o hall. Bom dia, tudo bem? Aqui é o hall de entrada. A gente propôs uma mesa aqui. O pessoal dos vídeos está chegando. Daí a gente tem, entrando aqui, o escritório. Estamos fazendo agora as limpezas finais, o pessoal da pintura está finalizando, né? Então, ó, o escritório, olha quanta iluminação. Mesmo sendo um ambiente com a janela para o lado tá coberto, ainda tem muita iluminação natural, né? As esquadrias aqui, vocês vão ver que são esquadrias marrom, gente. Elas escolheram esquadrias no tom marrom. Os detalhes de estrutura metálica são pretos, mas a esquadria é marrom. Então achei que ficou muito lindo. O tomzinho que a gente está usando na casa toda, na parede, é o ovelha, tá? Então, vamos lá. Outra coisa, vocês vão ver a diferença das portas, do tom das portas para os tons aqui dos batentes, né? Por quê? Das guarnições. Porque as portas elas já tinham, então a gente já utilizou aqui batentes novos. Lavabo, tem um espaço exato aqui, ó, da bancada, vaso sanitário. Esse é o lavabo social, tá? A Andressa aqui carregando coisa que ela não se aguenta. Dracá, daí a gente tem a sala de jantar, a sala de estar, já mostro para vocês. E aqui a gente vem para a cozinha. A cozinha tem uma porta para fechar, divisória com o gourmet. Na cozinha, nossa, gente, essa cozinha ficou enorme. Eu tenho os pontinhos aqui de lava-louças, ponto para filtro, né? Os pontos de baixo de água, torneira, tudo aqui certinho. Já colocamos o revestimento decorativo, porque as pedras iam demorar um pouquinho, mas olha quanta iluminação também que a gente tem aqui. E tem ponto de filtro ali. Então, ela ficou bem versátil, né? Nos interiores a gente pode jogar o filtro para lá, pode jogar para cá, tem ponto de água lá, tem ponto de lava-louças, então ficou bem versátil. E vocês percebem que, ó, a gente deixou os tijolinhos, às vezes, para o lado de dentro, divisórias, porque a gente queria fazer essa integração aqui. A casa é bem grande, tá? Então, aqui a gente tem uma despensa, aqui a lavanderia, e na lavanderia nós usamos esse revestimento aqui, que é um porcelanato,
para que seja mais resistente à mancha, né, ao longo do tempo. E esse revestimento aqui, que seria só para a gente ter um espaço coberto na parte de baixo do armário, é um revestimento que elas já tinham, tá? Então, é uma cerâmicazinha, pode ver que às vezes está até meio craquelado aqui, mas ele não vai estragar. Por isso que a gente deixou na parte técnica mesmo, na parte que vai ficar a amostra, que vai precisar de resistência e durabilidade, a gente colocou um porcelanato. Aqui a gente fez um espaço para tanque e, gente, isso daqui é um espaço para os gatos. Elas têm alguns gatos que elas resgatam, então fizemos um espaço coberto, tem uma janelinha para os gatos e vai ter uma portinha aqui para que os gatos possam vir para o lado de fora. E olha só, tem até uma gradinha para eles não fugirem. Então eles têm um espaço enorme aqui de fora, para eles poderem caminhar, brincar, né? E um espaço coberto para eles poderem ficar. Vamos lá, então. Vocês perceberam que a gente tem essa porta aqui, né? Com ventilação, a porta venezianada. Que às vezes, tá chovendo, vou deixar a roupa aqui, né? Para secar. Mas se caso estiver um tempo de sol, pode deixar esse espaço aberto. Se for colocar roupa aqui, né? Daí a gente tem uma janelinha com iluminação que vai ficar naquela parte de cima ali, ó, com iluminação vinda da garagem. Vocês conseguem ver que tem bastante iluminação natural na casa. Vamos seguir um pouquinho mais pra gente ver o que tá acontecendo. Ai, o pessoal tá ali, ó, plantando as gramas hoje. Olha que lindo que vai ficar. Vou até passar aqui pra vocês verem, já que a gente tá aqui na área gourmet. Tem entrada ali pra sala. A gente consegue vir aqui pela cozinha, vai ser instalada a porta aqui também, né, para vista da piscina, ficou lindo. Mas daí a gente vai colocar a porta aqui para quando chover não molhar essa parte também. Mas aqui vai uma bancada com um fogão de piso, uma bancadona aqui, a churrasqueira que foi feita com o tijolinho antigo. Gente, o tijolinho, ele consegue, quando ele é feito assim, ele consegue ter função estrutural, tá? Então a gente não precisa de viga, não precisa de nenhum pilar aqui. Porém, de qualquer forma, a gente precisa colocar tijolo refratário dentro da churrasqueira. Então, por isso que a gente tem uma segunda camada. Aqui em volta vai uma pedra também, para a boca da churrasqueira ficar certinho. Vamos lá, então. Aqui a gente tem a saída lá para a saída de serviço. Por isso que a gente criou um corredor aqui de serviço, né? Para piscina, churrasqueira e tudo mais, uma entrada secundária. Aqui é um outro lavabo e olha só, teto em lambril de madeira, finalizando com o gesso que começa aqui. Ficou incrível esse acabamento, tá bem retinho, bonito. Por que que a gente trouxe esse teto de madeira? Porque aqui na sala, ó, e saindo ali para o gourmet, para a área de lazer, a gente tem esse teto mais alto, como se fosse um teto catedral aqui, para trazer bastante ventilação e dar uma amplitude. E esse lambril aqui que vai para o lado de fora também, ó. E muita iluminação natural vindo das janelas ali. Então, é isso que a gente queria. Olha só. E a gente tem diferenças de níveis. Então, aqui é a sala de jantar, que a gente vai colocar um pendente, né? Vai ter um espaço aqui para o jantar. E estar também, que eles conseguem usar isso daqui como sala de estar. E aqui é a sala de TV, que tem um pé direito super alto, com bastante janela de iluminação aqui. E, olha só, aqui a gente tem um jardim de inverno. Antes a gente tinha um vidro para não respingar água para cá, né? Para a parte da sala. Porém, elas não quiseram, elas não queriam fechar aqui, queriam manter essa ventilação natural. Então, a gente fez, olha que lindo que ficou. É um teto retrátil, móvel, que ele é fechado e a gente ainda consegue garantir iluminação. Então, ficou ali para cima do pergolado. Esse pergolado também é de madeira que elas já tinham aqui. Elas utilizaram as madeiras antigas, peroba, e o carpinteiro veio e fez esse pergolado aqui. Assim como o outro que tem lá fora.
as gramas. Só de colocar grama já vai dando outra vida aqui. A piscina linda e aquele pergolado ali, ó. Paredinha de tijolo, paredinha de tijolo. Aqui, os tijolos, esses tijolinhos estão como fechamento, tá? Então, a gente tem um fechamento aqui de tijolo, poderia ser de lajota também, porque a gente já tem pilar e viga, mas eles também servem como estrutura total. Olha, essa parede aqui, ó, ela não tem nenhuma viga, nem um pilarzinho só tá lá, né? Mas ele já serve como estrutura para esse espaço. Gente, olha que lindo. Que é aqui, ó, essa entrada para os quartos, a entrada íntima. Mas aqui a gente já tem bastante iluminação, ó, e ventilação também, tá? Vista da piscina incrível, mas vamos lá. Aqui a gente tem um espaço que a gente deixou de roupeiro, né? Para colocar um roupeiro aqui para atender visita, atender os quartos. Nós temos 4 suítes aqui, então a primeira suíte que tem uma janelona com vista para o jardim, certo? E aqui o banheiro dessa suíte. Como a gente não tinha como colocar janela aqui, porque ele está bem no meio da casa, nós fizemos uma iluminação zenital aqui, ó. Pequenininha, discreta, mas que já ilumina muito o banheiro. Vocês conseguem ver? Tá iluminando bem. Ela tem ventilação também, tá? Então, assim, os pés direitos da casa são enormes. Eles estão com 3 e pouquinho. E a gente tem essa ventilação já também no banheiro, né? Por essa iluminação zenital. Aqui, o banheiro, que seria um banheiro social, mas ele vai atender a esse quarto aqui. Então, é meio que uma suíte, certo? A gente tem iluminação natural também e ventilação. Esse é um dos quartos mais incríveis da casa, porque agora a gente está fazendo a pintura, não dá para ver. Mas deixa eu ver se eu consigo abrir aqui um pouquinho para vocês verem. Ah, ela tá pelo lado de fora. Mas aqui, ó, talvez vocês consigam ver que a gente tem vista da piscina. Então a gente tem vista da piscina aqui e do jardim. Vamos lá então. Essa é a suíte master. E aqui na suíte master a gente tem um banheiro que ficou enorme. Esse banheiro tá muito grande, muito confortável também, ó. O espaço para banheira, bastante iluminação. E aqui, ó, a gente tem o quarto. Esse quarto tem a iluminação dessa janela vindo de um jardim privativo aqui atrás, ó. Olha só que linda que ficou, acho que eu mostrei nos stories para vocês já, inclusive se vocês não seguem a gente no Instagram, segue. Pega aqui também no YouTube, segue, maratona os vídeos, porque tem muito conteúdo legal, ó. A gente fez, deixa eu abrir aqui, um deck e um jardim privativo aqui atrás, com os tijolinhos. Gente, outra coisa, um muro aqui, ó, a parte de trás desse tijolinho, porque o muro não é tijolinho, foi feito, esse muro ali atrás de divisa foi feito com um tijolinho da Companhia de Melhoramentos Norte do Paraná, que estava guardado que elas compraram há muitos anos. O pai dela mexia com obra, né? Então eles tinham esse material aí, que já estava guardado há muito tempo e elas quiseram reaproveitar. Vamos lá então, vendo aqui, ó, aqui a gente estava naquele quarto lá, viemos para cá para esse outro quarto. A banheira desse quarto tá aqui. Gente, essa banheira é muito antiga. Elas também guardaram e daí elas vão utilizar essa banheira tanto aqui quanto naquele quarto. E aqui é um banheiro dessa suíte mais acessível. O nichinho é um pouco mais baixo, a gente tem um espaço maior aqui no vaso sanitário, né? E a gente tem aqui uma passagem maior. Mas assim, também, bastante ventilação, tem ventilação natural. Aqui tá com essa escada ali cobrindo, mas a gente tem um jardinzinho lá atrás e bastante iluminação. Olha os pés direitos. Os pés direitos ficaram muito altos. Em consequência do que? Elas pediram para que as
portas dos quartos ficassem altas e que a gente pudesse colocar em cima uma bandeira venezianada para que pudesse ter essa troca de ventilação, mesmo sem abrir a porta. Então abre a janela aqui e sem abrir a porta tem troca de ventilação. Então todas as portas aqui desse miolo, né, do social, do privativo aqui, dessa parte, dessa área íntima, ficaram com portas super altas, tá? E olha aqui, gente, aqui é o corredor que ficou lindíssimo com esse lambril também. Bem ali, vocês conseguem ver que a gente tem uma ripa. Aqui é um reforço estrutural porque elas pediram para ter uma porta que divide o social do íntimo. Gente, novamente, esqueci de acabar esse vlog. Mas assim, eu mostrei tudo que eu tinha pra mostrar ali naquela hora. E agora é o seguinte, agora a gente vai mostrar a casa pronta, toda linda, maravilhosa, que tá quase lá. Então, se você curtiu esse vídeo aí, viu todos os detalhes, já comenta, compartilha esse vídeo com alguém, segue a gente aqui no canal e segue a gente também lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo que a gente tá fazendo, tá? Prometo que sempre eu vou finalizar o vídeo, mas é porque realmente eu acho que alguém me chamou, alguma coisa, vocês viram que tava acontecendo um monte de coisa lá na obra. E é assim mesmo, quando a gente pisa na obra, eu pisei e já comecei a gravar. Quando a gente pisa na obra, o pessoal já começa a tirar dúvida, parece que assim, eles nunca nos viram lá. Mas enfim, tá? Então, ó, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, tchau, tchau.